Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, eu não sei se você conhece a história de Otelo, que é o Mouro de Veneza, daquela história shakespeariana, que trata sobre sentimentos muito humanos. Então, ele vai falar de temas universais como ciúmes, traição, amor, inveja. E hoje, no Freudcast desta semana, quem vai sentar no divã vai ser o tal dos ciúmes. E eu trouxe para essa conversa conosco o psicanalista Márcio Aurélio, que é professor do CETEP. Professor, muito bem-vindo ao Freudcast. Obrigado, Rose, a todos que estão nos ouvindo. Que seja um momento bom, agradável, feliz ou não tão feliz, para a gente poder refletir. Vai ser. Bom, o tema, ele promete, né? Como que a psicanálise, ela define os ciúmes, professor? Freud, ele vai falar do ciúme e ele vai descrever 3 tipos de ciúmes. Primeiro, ele vai falar daquilo que a gente chama de ciúme normal. Eu, particularmente, adoro quando ele diz isso, porque a gente está vivendo num mundo onde tudo é algo patológico, tudo é abuso, tudo é complicado, tudo é errado, tudo é feio. E ele vai dizer que é normal ter ciúme, que o ciúme faz parte da relação e da própria construção do amor. E esse ciúme tem a ver com a elaboração do amor, que é de forma meio infantil, ele vai dizer. Depois a gente tem o ciúme projetado e tem o ciúme alucinado, né? É assim que Freud vai descrever o ciúme. Depois outros autores, óbvio, né, Rose, vão continuar descrevendo e trabalhando. O que seria o ciúmes projetado e o alucinado? O ciúme projetado e o ciúme alucinado seria aquele ciúme que eu me vejo no outro. Seria um ciúme que tem a ver com o mecanismo de defesa-projeção, aonde eu tenho desejos que eu tento impedir que venham à tona. Então, eu projeto isso no outro. Como se o outro tivesse esses desejos, mas, no fundo, quem tem sou eu. Que é a pessoa que é traidora, que está traindo, né? E que desconfia que o parceiro está traindo. Ou que tem desejos de trair, né? Ou que gostaria de trair. E o ciúme alucinado tem a ver com uma psicose. Acho que é legal a gente pensar no ciúme, Rose, dentro das estruturas clínicas. Eu acho que essa aqui é uma coisa bem bacana a gente dizer, porque o ciúme não está desintegrado da pessoa, ele se integra à pessoa. Então, a gente pode dizer que nós teríamos o ciúme neurótico obsessivo, o ciúme psicótico, o ciúme borderline, o ciúme perverso, né? Se esses ciúmes fosse integrado a essa maneira da gente reagir às limitações do amor. Como que você consegue identificar o ciúme patológico quando passa a ser um problema, tanto para a pessoa que sente os ciúmes, quanto para a pessoa que é alvo desses ciúmes? Ciúme, em castelhano, é radical da palavra zelo, né? A gente pode dizer que ciúme normal seria esse zelo. Tá. Né, da maneira... A gente pode até parafrasear o texto bíblico lá, que é o mais conhecido da Bíblia, de Coríntios 13, que fala do amor, né? Ele diz assim que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Mas ele não diz que o verdadeiro amor não tem ciúmes. Porque é impossível meio você ter uma relação amorosa sem se relacionar com o ciúme, né? Mas acho que esse ciúme mais patológico tem muito a ver com as inseguranças, né? Então, o ciúme que seria normal seria esse ciúme do zelo. E o ciúme patológico seria um ciúme onde, por eu não ser uma pessoa fálica, ou por eu ser fálico demais, que daí vai gerar perfeição, né? E acomete.
Então, a gente poderia causar, assim, aquela pessoa, exemplo, que é tão insegura, que é tão absolutamente insegura, que ela acha que ninguém seria absolutamente capaz de a amar. Então, quando ela tem alguém que a ama, ela desconfia desse amor. Porque como posso ser amado se na minha constituição do sujeito, pai e mãe, eu não fui amado dentro de casa, eu não fui amado pela função paterna, pela função materna. Então, ela desconfia desse amor como se ele não fosse natural, como se ele não tivesse integrado a sua vida. Aí ele vai pedir segurança e ele vai desconfiar da segurança. Tipo assim, tem o teu celular. Aí, Aham. se você vê o celular hoje, você nunca mais vai querer ver? Não, porque quando você vai me der o celular, provavelmente você me escondeu o que era para eu ver. Então, ela Uhum. confia até nos sinais de segurança que o parceiro lhe Tá. dá. O que está por trás, né, desse ciúmes excessivo? É sempre sobre o outro ou é um reflexo interno? É mais sobre mim, de quem sente, na verdade, os ciúmes? O sujeito, ele se constitui a partir do outro. Então, nós somos alguém a partir do outro. Quando nós nos relacionamos com amor, a gente revive a nossa fantasia de amor infantil, né? E nessa fantasia de amor, eu quero ser tudo para o outro. Então, o filhinho, a filhinha, tem a fantasia de que o pai Uhum. e a mãe esteja plenamente feliz só pelo fato dele existir. Então, o que acontece com o amor? A gente fica assim meio romantizando o amor, sabe? Como se o amor resolvesse todas as coisas, que eu acho que é aquilo que a gente traz da literatura romântica. Uhum. Você acabou de citar um mito aí também, não, né? Sim, do Otelo, Se a gente shakespeariano. puder pensar sobre saúde mental, eu não estou falando sobre senso de felicidade. Se a gente puder pensar sobre saúde mental, o amor faz mais mal para a saúde mental do que bem. No seguinte sentido, Hum. quando eu amo, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, as minhas inquietudes se escancaram, como se eu não tivesse mais condições de cuidar delas. Porque agora eu não me basto, eu preciso me relacionar com esse outro. Aí eu revivo esse movimento que eu tenho dentro de casa, de me colocar na minha relação com os irmãos, na minha relação com a mãe. Por isso que o amor infantiliza a gente. Mas infantiliza não no sentido de nos deixar infantis, não é isso que eu estou dizendo, não. Hum. Mas infantiliza porque é uma relação da criança com os Uhum. né? Então, se a gente puder pensar em saúde mental, é Uhum. melhor ficar sozinho, porque a saúde, porque o amor ele enaltece essas nossas fraquezas. Mas a solidão não adoece? O Freud ele vai usar uma frase muito bacana. Ele vai dizer assim: é, o amor é a cura e a nossa loucura. Em últimas instâncias, precisamos amar para não adoecer. A subjetividade se faz na contradição. Eu amo e esse amor me faz um pouco de mal, mas me faz também bem. E por que eu amo se me faz mal? Porque eu não consigo deixar de amar. Porque quando eu amo, eu resolvo alguma coisa dentro de mim que eu não sei direito o que é e não sei direito como resolver. Então, eu amo por quê? Eu amo porque eu sou um ser imperfeito, fragmentado, desamparado, e esse amor romântico, esse amor a dois, ou hoje a três, a quatro, que o pessoal está inventando, Uhum. o desamparo, entendeu? Então, em outras palavras, o Freud vai dizer, a gente precisa amar para não adoecer. Mas quando a gente ama, a gente, de certa maneira, também adoece. Adoece. Um jogo, é uma contradição, entendeu? Agora, o controle é amor mal expressado ou é uma tentativa de lidar com o próprio desamparo? Quando você precisa controlar o outro. Porque o ciúmes ele tem muito a ver com controle, né? E lembra que nós falamos que existe o ciúme normal? E que o ciúme patológico seria esse ciúme baseado na insegurança? Sim. A gente poderia falar de um outro ciúme, que poderia ser o ciúme perverso, que é o ciúme obsessivo narcisista. E esse segundo ciúme, que é o patológico, eu tenho ciúme porque eu sou inseguro. Tá. Nesse ciúme, que é o perverso, não é baseado na insegurança, é uma necessidade que eu tenho de controlar o outro, de ser o objeto de amor dele ou dela.
que é muito típico dos relacionamentos narcisistas e dos relacionamentos perversos, né? Então, é um relacionamento, o narcisista ele tem um relacionamento diferente. Então, apesar do transtorno obsessivo narcisista ser um transtorno psicopata, tá? Ele também é um transtorno psicopata, ele tem uma relação diferente com o outro. Transtorno antissocial, eu quero matar o outro. E se eu não posso matar o outro, eu mato partes do outro. Porque tem a ver com enxergar o outro de uma forma objetival. Eu tenho que tirar, eu tenho interesses em arrancar Ele vai pedaços, desidentificando o outro, né? desidentificando, e, ao casos mais extremos, desumanizando. Meu Eu, Deus. para te objetivar, eu preciso te desumanizar. Então, eu pego uma pessoa e sequestro, e para mim não importa só matá-lo, eu tenho que torturá-lo como se tortura um animal. Porque daí eu desintegro ele como pessoa e eu vou matando as partes dele. Sempre que se relaciona com um psicopata, ele pode não te matar, mas ele matará partes de você. Ele pode matar você, ele mata a tua autoestima, mata a tua decência, ele pode matar a sua família, tipo relacionamento com a sua família. Já o sociopata, ele já é escancarado, ele mata a pessoa. Mas o transtorno narcisista, ele é diferente, porque ele não quer te matar. Ele quer que você morra por ele. É um outro tipo de conceito. Então, e para esse jogo, para isso acontecer, eu faço um tipo de jogo, que é assim, eu te derrubo e depois te levanto, para que você tenha a impressão de que eu estou te levantando, mas não fui eu que te derrubo. E a fala da mulher ou do homem que se relaciona com uma pessoa que é extremamente ciumenta, ou tem esse perfil que você colocou, principalmente no caso de mulheres, a primeira coisa que ele faz é separar dos relacionamentos que ela tem em torno dela, ou em torno dele, né? Parece que a vida vira, aquele casal fica só o casal, não tem mais ninguém, né? Como se não pudesse haver amor fora do relacionamento, ou fora do casamento. Isso. É. Que é uma forma perversa de controlar o amor. Uhum. Típico dos psicopatas e típicos de quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Eu não consigo controlar uma desorganização interna, a minha organização fica externa. E eu fico Tá. controlando os relacionamentos, controlando a vida. Quando a gente fala disso, a gente começa a pensar: que tipo de ganho essa pessoa É. que tem relacionamento abusivo tem? Porque todos os relacionamentos a gente tem ganho. Uhum. A gente pergunta: ganha amor? Não. Ganha dinheiro? Também não. O que ela ganha? Ela ganha a segurança de pertencer a alguém. Tá. Ele ganha a segurança de ser posse, que é muito típico de crianças que não têm a sua autonomia respeitada pelos pais. Aí Então, você está falando de quem seria o alvo desse controlador, né? o abusado, O abusado. Ok, tá. de quem se coloca num vínculo traumático, de quem se Uhum. coloca num relacionamento abusivo, e a maioria são mulheres. Sim. Por quê? Porque as mulheres são mais castradas. Mais castradas pela sociedade, castradas pela cultura, castradas pela família. Eu fui um pai de uma geração anterior. Eu tenho Uhum. filhos, tá? Sim. Mas eu fui pai de uma geração anterior. Era normal para a gente dizer assim, duas crianças pequenas estarem brincando, e a gente dizer assim: olha, cuidado com brincadeira de mão, porque ela é menina. Como se a menina também não pudesse machucar o menino. Uhum. Toda uma cultura de fragilizar esta mulher. E Tá. aí a gente acaba preparando ela com um relacionamento abusivo, né? Que tem a ver com o quê? Na psicanálise, com a construção do falo. Quem se coloca em relacionamento abusivo são pessoas não fálicas. Quando você não tem... O que é o falo, né? Na linguagem Uhum. analítica. O falo é um objeto mágico, o que a gente Uhum. fala. O falo é um objeto mágico. Se você tem, você consegue realizar tudo. Se você não tem, nada dá certo. É a capacidade que nós temos de fazer investimentos libidinosos nos nossos desejos. Quando uma criança não é respeitada no seu desejo, na sua autonomia, ela é castrada, e daí ela pode ficar sem fala. Isso acontece mais que as mulheres. Para a gente fazer uma analogia, eu gosto de fazer a analogia de um passarinho na gaiola. Tá. É mais ou menos assim.
Um passarinho, na gaiola, o que ele ganha? A proteção. Ele está seguro, mas ele não pode decidir aonde ir. O que caracteriza um relacionamento abusivo são a perda das escolhas. Você não pode voar, mas você está protegido. Eu sou É terrível, né? Você tem comida todo dia, você tem alpiste todo dia, mas você não pode escolher o que comer. No entanto, quando esse paciente vem para o consultório, a psicanálise vai ajudando ele a elaborar a sua questão fálica. Conforme ele vai se posicionando, vai dizendo o que quer, esse passarinheiro, esse abusador, entre aspas, né, vai perceber que o seu passarinho não canta mais. Ele não está mais feliz na gaiola, porque o que mais o passarinheiro quer é que o passarinho oprimido cante. Então, o relacionamento não canta mais. Aí, quando ele percebe, aí ele fecha mais a gaiola. Quando ele percebe que a opressão não dá mais, aí ele faz esse jogo narcísico que eu comentei. Exemplo, você falou que é a pata da família, né? Ok? Então, por exemplo, você não vai ver mais sua mãe. Você não pode ir lá, porque ela brigou comigo. Você não. Aí, quando vê esse passarinho triste, ele vai lá e diz: arruma tuas coisas, entra aqui no carro. Mas onde nós vamos? Você vai saber. Aí ele a leva para ver a mãe, para dar a ilusão a ela de que ele é que está levando a mãe, mas foi ele que a tirou da mãe. Deu para Pois entender? é, entendi. É um narcísico. Então, esse ciúme não é um ciúme normal, nem é um ciúme patológico, é um ciúme perverso. Tá. Tem a ver com a perversão. E o problema do perverso é que a perversão não tem limite. Ele sempre vai oprimir mais, escravizar mais, entendeu? Ele sempre apertará mais essa pessoa para que ela não se liberte. E Nós daí estamos. existe, por exemplo, um iPhone, existe um carro. Um Sim. dia eu vi uma pessoa assim, que ela estava falando, o meu marido, ele me oprime, o meu marido me esculacha, mas ele me deu um iPhone. Aí eu vi para ela e falei, gaiola de ouro também é gaiola. É. Não é Nós porque é estamos de ouro que falando ela não é gaiola. de um relacionamento afetivo entre homem e mulher, mulher e mulher, ou homem e homem. Não estou falando de gênero, mas estou falando desse amor erótico. Mas a gente também tem a questão de ciúmes quando a gente vai para os relacionamentos profissionais. Por exemplo, se a gente vê grandes sofrimentos ou grandes puxadas de tapetes por conta dos ciúmes. A explicação é a mesma, né, Márcio? Ou A não? explica- a explicação é a mesma, no sentido de eu me fazer em relação ao outro. Isso. Eu só tenho ciúme do meu parceiro, né? Só tenho ciúme do meu colega de trabalho, que pegou o meu emprego, pegou aquela minha promoção, se aquela promoção fizer de mim uma pessoa de maior valor. Tá. Só se isso tiver valor para mim, é que eu vou ser atravessado, que eu vou ser afetado. Tá? E isso, para mim, Rose, tem muito a ver com a relação dos irmãos. Eu tive muitos irmãos, eu não sei você, né? Tive Mas bastante. os irmãos, na relação dos irmãos, é um treino para a fraternidade, porque a gente aprende a ser chantageado, aprende a ser confundido, aprende a levar a culpa do outro, a gente aprende também a chantagear. E nesse Mas a gente também aprende a relacionamento, ser amado, cuidado, né? Porque eu não sei na tua família, mas na minha era assim: eu posso brigar com ele, mas você não pode. exato. Mas o que você disputava? O que a gente disputa? Eu tinha 4 irmãos. A gente disputa o amor dos pais. É. E o que a gente disputa? O que incomoda a gente? O que causa incômodo? Exemplo, você vai lá, o pai coloca Coca-Cola para um e diz assim, pai, o senhor colocou mais Coca-Cola para mim do que para ele. O pai diz assim, mas você só gosta de Fanta. Você diz, não me interessa. Nós não estamos falando de Coca-Cola, nós estamos falando de amor. Uhum. O que incomoda a gente, como irmãos, é que é a ideia assustadora de que o nosso pai precisou de uma outra coisa para ser feliz que não seja a gente. Sim. E daí, nesse movimento, os filhos do meio ficam achatados. Porque o mais velho, eu fui o primeiro a ser desejado. Eu fui o último, depois de mim não precisou de mais ninguém. Agora, o filho do meio, meu pai, precisou de alguém antes de mim para ser feliz. E meu pai precisou de alguém depois de mim para ser feliz, porque eu não era suficiente. Por causa dessa fantasia
infantil. Agora, pensa num relacionamento a dois, a gente reviver essas coisas infantis. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Amar quem nos machuca é uma forma de autossabotagem? Amar quem nos machuca é uma forma de autossabotagem, mas pode ser um espelhamento do modelo de amor. O primeiro relacionamento abusivo que a gente tem, e a primeira pessoa que nos amou e que nos feriu, foram os nossos pais. A relação que a gente tem com os pais é um relacionamento abusivo. Ó, vamos ouvir frases dos pais, tá? Se você não fizer o que eu estou fazendo, eu vou te bater. Você vai ver quando chegar em casa. Vai para o teu quarto e não sai de lá. Quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver nesse teto, você tem que fazer o que eu quero. É o que o adulto fala no relacionamento abusivo. Entendeu? Então, nesse movimento, a gente entende que o mesmo pai, a mesma mãe que nos ama, também nos fere. E como fugir disso? Não tem muito jeito. Uhum. Ele vai dizer assim, dê a melhor educação que você puder. Ele acreditava na educação, tá? Dê a melhor educação que você puder. Se esforce, faça o máximo. No final, será ruim. Uhum. Agora, o que caracteriza uma relação onde há dependência emocional disfarçada de paixão ou até de amor aí? Como é que... Repete a O pergunta. que caracteriza uma relação de dependência emocional disfarçada de paixão ou amor? Quando a pessoa percebe ou se vê como uma dependente emocional de alguém? No amor, sempre haverá perdas. É impossível você ter um amor só de ganhos. Isso é traço psicopata. O amor normal, que a gente poderia dizer, é um amor que você vai perder alguma coisa. A grande questão é que eu vou inventar uma palavra, tá? Algumas coisas são imperdíveis. Uhum. Tá? Então você não pode perder a sua decência, as suas escolhas, seus sonhos. Quando o preço para eu estar junto com esse outro tira de mim aquilo que me faz ser uma pessoa. Naquele momento não existe mais uma pessoa de verdade para amar, que é o traço da submissão. A submissão é o maior traço de um amor doente. Uhum. Buda diz assim que a desgraça do amor é o apego. Uhum. O amor, ele é um tipo de negociação afetiva. Eu entrego alguma coisa e recebo também uma outra. O que eu tenho que eu posso oferecer e o que também me é caro. E nessa negociação, quando você dá tudo e não recebe nada, você está lascado, porque você está na mão do outro, né? Então, o que caracteriza esse relacionamento é a perda das suas escolhas. Quando não existe... E tem casais que fazem isso em nome do amor. Tipo assim, eles vão se aproximando tanto e desaparece o eu e você. E É, começa a surgir só um trem que eles chamam de nós. Então sim. não tem mais a minha comida, é a nossa comida, não tem mais o meu amigo, é os nossos amigos. Só que quando Uhum. acontece isso, as pessoas, na verdade, vão desaparecendo, né? Isso, um relacionamento abusivo, ele pode ser abusivo por ele ser muito ruim, e ele pode ser muito abusivo por ser muito bom. Porque você pode desaparecer nesse relacionamento, né? Eu me lembro de um filme bem adocicado, chamado Comer, Rezar e Amar. Você lembra disso? Sim. Comer, Rezar e Amar. É um filme bonito, né? Escrito de um romance, de um livro, Uhum. tá? E ela disse que ela estava com um cara, com uma pessoa que ela gostava dele. Mas estava tão gostoso, a relação, que ela se perdeu. E ela Sim. precisou sair da relação, né? Esse é um conceito muito importante Eu para acho a que, gente assim, pensar. uma questão de relacionamentos amorosos arriscados, como esse que você está colocando, quando você ama tanto, né, que você começa a perder o desejo de estar sozinho. E a solitude, não estou falando de solidão, a solitude, e você se manter fiel a você é importante, né? Obviamente, numa relação a dois, você faz concessões, mas não tem como você abrir mão de você, né? Tem um livro chamado O Sexo no Cativeiro. Uhum. Socióloga, né?
E ela desenvolve a seguinte ideia, de que quando você ama alguém, as suas vulnerabilidades aparecem. Eu estou apaixonado, eu estou na do outro, mas e se o outro não estiver na minha? Então, e a gente vai usar um ritual, vai usar um processo para tirar essa segurança, que é a intimidade. A intimidade vai aproximando cada vez mais o casal, e quanto mais eles estão próximos, menos insegurança existe. Porque daí ele está na minha e ela está na minha. Só que ela desenvolve a seguinte ideia, que o que tira o desejo, que é o tema básico da relação, é o excesso de intimidade. Ou seja, quando você gruda, não existe mais espaço para eu e para você, e daí se perde o desejo. Porque o desejo é o que falta, não é o que você tem. Então tem que ter sempre alguma coisa do outro que não é teu, que você não domina, que você não acessa, que é um mistério, para que você sempre deseje a pessoa que você escolheu. Entendeu? Então, por exemplo, alguém que numa briga chama o outro de vaca, tem que ter muita intimidade. Uhum. Eu não vou dizer isso porque eu não sou íntimo o suficiente de você para te ofender dessa maneira, entendeu? Eu quero Entendi. esse lastro de intimidade, a gente pode chamar de respeito, entendeu? Tá? Que seria esse espaço de eu não ter o outro, para que eu possa desejar o outro. Agora, como que a gente, como se rompe, né, esses ciclos de relações marcadas por dor, ciúmes e controle, né? Porque não é uma cadeia fácil de quebrar as algemas aí, né? O amor, ele é um sentimento extremamente complicado. Nós Uhum. poderíamos ficar aqui um tempão falando e a gente não iria esgotar o amor, alguém iria dizer, ainda falta dizer isso, né? Mas esse amor que se forma em relação ao outro, tá? Tem a ver com um ato narcísico. Uhum. Quando você diz assim, eu fui, por 30 anos, eu fui terapeuta de casal, Uhum. tá? Então, quando você perguntava para o casal que levava-os a estar juntos, que eles falavam sobre o mito da relação, né? Tá. Eles diziam assim, num primeiro momento, é porque ela era bonita. E eu sempre perguntava, mas era a única bonita que tinha no mundo? Por que você não amou as outras bonitas? Aí ela dizia, não, é porque eu me identifiquei com ela. Porque ela tinha a ver, a gente tinha alguma coisa profunda que nos conectava. Eu me identifiquei. Quando ele fala que se identificou, ele está dizendo de que ele ama outra pessoa porque ele se achou lá. Hum. Significa que ele não... A gente tem uma forma boa e ruim de dizer isso, né? A forma ruim é que, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não ama ninguém, porque a gente só se ama no outro. Tá. E a gente tem uma forma mais bonita de dizer, ama teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Ao próximo é fruto da autoestima. Quando eu amo alguém, esse alguém que eu amo é o meu reflexo. Lembra que eu falei, lembra que o reflexo do espelho é invertido? Uhum. Quer dizer que eu amo a minha fragilidade, o que é que os opostos se atraem. Então, Uhum. a fortaleza nele é a fragilidade em mim, mas sempre sou eu. O problema é de que, com o tempo, esse amor que é baseado na admiração, porque você só consegue amar se você admirar, essa pessoa que ama, ela vai evoluindo, ela vai se transformando, e os pontos de admiração começam a mudar. Exemplo, o que eu admirava numa mulher aos 16 anos, 18 anos, no que eu admiro hoje. Eu estou numa fase da vida em que uma mulher bem vestida é mais bonita do que uma mulher nua. Eu Uhum. coisas agora. Então, o meu Uhum. tipo de admiração mudou e esse espelhamento em relação ao outro também mudou. A gente tem que pensar o seguinte: se eu amo o outro porque ele é uma compensação, né, narcísica, então quer dizer que, para eu sair desse ciclo, eu não posso trabalhar o outro, porque o outro eu não tenho acesso. Eu tenho que trabalhar a minha vulnerabilidade, aquilo que eu sou. Então, como sair de um ciclo de um relacionamento? Não trabalhando o relacionamento, mas trabalhando o porquê que você precisa estar com essa pessoa e por que você precisa desse relacionamento. Ou seja, é tudo eu. Uhum.
em relação ao outro. Aí a pessoa começa a ser alguém mais fálico, o falo no homem e de uma mulher se estabelece um pouquinho de forma diferente, né? Uma mulher fálica é uma mulher de autoestima poderosa, é uma mulher que estabelece o falo no amor, né? A nível do funcionamento do falo, enquanto o homem tem o falo, a mulher é o falo, é um outro tipo de conceito, né? Então, uma mulher poderosa, uma mulher que tem autoestima, jamais vai se colocar no relacionamento. Quando as pessoas me procuravam, eu era terapeuta de casal, hoje eu não tenho muito mais tempo para essa me perguntavam assim, doutor, Márcio, eu quero ter essa pessoa de novo. Eu sempre dizia, o processo de estar só ou o processo de tê-la de novo é o mesmo. Invista em você. Você tem que ser uma pessoa foda. Você tem que ser uma pessoa extraordinária para ficar com ele ou sem ele. Você, não importa o que aconteça, você terá ganhos. E eu sempre dizia assim, para de comprar perfume para ele, compra perfume para você. Para de comprar roupa para ela, compra roupa para você. Né? Bem, tem um filme, Rose, muito bonito, chamado Melhor é Impossível. É com Ellen Hunt e o Jack Nicholson. Tá. Ele tem toque e ele se apaixona pela garçonete. Tem que sentar na mesma mesa, comer com talheres descartáveis e tem que ser a mesma garçonete que tem que servi-lo. Ele começa a se afeiçoar e aí ele é um escritor de romance, mas com bastante problemas. Aí ele vai num restaurante e ela diz para ele assim, tá bom, você quer ficar comigo? Então vai, me canta, me faz um chamego, me dá um chaveco. Ele todo desesperado, com um transtorno obsessivo compulsivo, todo desesperado, o controle está difícil, ele olha para ela e diz, tá bom, eu vou dizer. Ele olha para ela e diz assim, tá bom, minha declaração de amor para você é, eu estou tomando remédio. Eu estou tomando remédio. E ela fala, que declaração de amor mais besta. Ela se levanta, ele cata no braço dela e diz, não, senta aqui. E ele diz, deixa eu te explicar, eu sou doente. Eu sempre soube que eu sou doente. E vou ao psiquiatra todo mês. E eu pego todos os medicamentos, compro na farmácia e jogo no lixo. Eu faço isso por anos. Depois que eu conheci você, eu comecei a tomar os remédios. Nossa. Eu quero ser o melhor homem que eu puder ser para você. Pronto, né? Matou. Resolveu. Agora, qual que é o papel, né, da psicanálise no fortalecimento da autoestima de alguém que normalizou o sofrimento no amor? Quadros assim são quadros muito difíceis, porque são quadros de fixação. A gente diz que são pessoas que têm aquilo que a gente chama de síndrome da infelicidade. Tá. Como se houvesse uma força psíquica que as puxasse para a infelicidade. Como que o normal é ser infeliz, não é ser feliz. E quando houver qualquer pessoa que insinua a ela a felicidade, qualquer caminho que insinua a felicidade, ela vai sabotar esse amor. É uma personalidade masoquista, né? E ela, já que ela acredita que ela vai ter a infelicidade, ela tem um ritual de poder de antecipar esse sofrimento e trazer ela para agora, como se ela causasse isso, Tá. entendeu? Então, todo homem vai me espancar. Então, eu acho alguém que me trate bem. Aí eu começo a provocá-lo, até avanço nele, até a hora dele me agredir. Aí eu falo, pronto, e eu me acalmo. Porque eu antecipei aquilo que lá no fundo a minha fantasia diz, que todos os homens vão me agredir. Entendeu? Isso acontece com crianças, muitas crianças adotivas, isso acontece com muitos relacionamentos de lares abusivos. Como tratar isso no consultório? O trabalho do analista é um trabalho de recapitulação de afetos. Tá. Essa pessoa perdeu os afetos por ela, os seus primeiros cuidadores.
afetos caídos pelo caminho é que criam a neurose e os vazios existenciais. É como se você fosse caçar os pedaços de pães caídos e que os passarinhos comeram, lembrando a história de João e Maria. Só que eles não estão mais lá, eles sumiram. E você devagarzinho vai com o paciente, fazendo ele achar o amor, fazendo ele achar os sonhos. É um processo difícil, porque não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. Aí você tem duas grandes clínicas. Você tem a clínica da escola inglesa, que ela vai trabalhar meio com modelagem. A ideia é uma modelagem. Eu pego o que tem e eu modelo, né, para que tenha um contorno correto. E existe uma segunda escola, que é a lacaniana, né, que hoje muito em alta, que não vai trabalhar com manejo, mas vai trabalhar com escuta. Então, eu não tenho manejo, eu não tenho demanda, mas eu aguardo o paciente, eu tenho que aguardar o paciente. E aí não é modelagem, é escultura. Então, a ideia é desorganizar o paciente. Eu vou falar, enquanto a escola inglesa organiza, a outra escola, que é a lacaniana, desorganiza, porque o paciente se esconde atrás do sintoma. Eu me sinto amado por esse relacionamento abusivo, eu me sinto amado por esse abusador. Então, o que você faz? Você desorganiza essa pretensa organização para que ele não se esconda mais atrás do sintoma, para que ele tenha a oportunidade de se reelaborar. Então, são dois caminhos diferentes. Você me perguntou como se faz o tratamento. Essas duas toadas. Deixa eu te perguntar, assim, a gente está caminhando para o final. Relacionamentos abertos, eles são características de pessoas não ciumentas? Porque a gente estava falando aqui daquela pessoa que controla o outro, né? Mas hoje a gente tem muitos relacionamentos que são abertos, relacionamentos trisais, e não estou nem discutindo aqui a questão sobre o relacionamento. É sobre as pessoas que participam desse relacionamento, elas conseguem lidar com esse não apego, por exemplo? Nós não vamos falar desses relacionamentos sem impor moral, né? Não, Não, sem nenhuma. A intenção não é essa. cada um toma o caminho que quiser. Isso, E que vai pagar a fatura do caminho que escolheu. Exatamente, Tudo na vida. Tá? Mas isso pode ser, tem várias nuances, né? Porque a gente está falando da subjetividade humana, e a subjetividade humana é um labirinto, não é um trilho, né? Pode ser várias coisas. Exemplo, pode ser uma incapacidade que eu tenho de lidar com o apego. Então, como eu não consigo me apegar, então eu tenho esse tipo de relacionamento. Ou eu tenho dificuldade de me sentir constrangido por alguém, por estar num relacionamento fechado. Então, eu abro o relacionamento para que eu também tenha a oportunidade de estar nesse relacionamento. Tá? Isso também pode ser até uma elaboração border. Porque a função border é a função da sedução. Eu não consigo me controlar. Eu tenho medo de ser abandonado. Então, a melhor maneira de não ser abandonado é não ter um relacionamento fechado. Eu vou ter um relacionamento aberto, porque eu sempre vou ter vias de relacionamento. Tá? Então, pode ter muitas explicações, mas essa é uma delas. Para a gente terminar aqui, a gente tem o filósofo Bauman, né, que ele diz que nós vivemos numa sociedade líquida e, por isso, obviamente, nós temos dificuldade de formar vínculos. E ele até escreveu o livro Amor Líquido, né? Você acha que a nossa sociedade hoje, olhando para a humanidade, ela tem tido dificuldade de formar esses vínculos? Ou estamos mais egoístas, ou estamos caminhando para o amor? A gente tem vivido bem, temos lidado bem com os relacionamentos? A sociedade, ela tem caminhado por caminhos que ela nunca tomou, né? Novos, demonstrando de que talvez seja um reflexo de algo que não está legal, que não está bom, né? Então, os relacionamentos, eles eram muito estruturados dentro de uma família patriarcal. Tudo parece que as regras do jogo estavam definidas. Faça isso que tudo
as coisas começaram a não dar certo. Você pagava o preço de estar numa família patriarcal porque os casamentos não se rompiam, você ficava num relacionamento infeliz, mas não perdia o casamento. Tá. A partir do momento que essas famílias começaram a se desfacelar, começaram a procurar novos vínculos. Vamos lembrar de que, para a psicanálise, o sujeito se estabelece na sua relação com o pai e com a mãe. Sim. Eu acho que uma das grandes dificuldades é a terceirização dos filhos. A terceirização dos filhos, ela tirou esses vínculos que a criança tinha com o materno e com o paterno. Tá. E foi criado um outro tipo de narcisismo, para a gente turbinar mais isso, que é o narcisismo das redes sociais. Esse narcisismo de eu sempre estar me comparando com o outro, de tudo ser fácil, de tudo ser brilhante, de só haver felicidade nesse mundo, né? Eu, particularmente, eu acho que o maior destruidor de relacionamentos é o mito que a gente traz do romantismo. Que a gente traz dos filmes de Hollywood, que a gente traz das princesas da Disney, né? Amor, se você encontrar, a tua vida vai virar um céu. É a pessoa certa, que você está desempregado, vai arrumar emprego. Se você está endividado, você vai pagar as contas. Aonde o mocinho vai conseguir ganhar do bandidão, só porque achou a mocinha. Qual que é o caminho, às vezes, então? Quando você tem necessidade, a tua vida até complica. Você não acha alguém para ser feliz. Você acha alguém para crescer. Tá certo. Você acha alguém para compartilhar. Não é para ser feliz. Porque tem gente que é feliz sozinho. Você está junto, porque junto com essa pessoa você vai mais longe, porque ela te ajuda a crescer. E quando ela não te ajuda a crescer, aí acaba tudo. Verdade. Tem gente que nós gostamos, mas não faz bem para a gente. Porque o amor é o mais importante, mas o amor não é tudo. Tá certo. Professor, muito obrigada. Eu falei aqui com o Márcio Aurélio sobre amor, sobre ciúmes, sobre essa coisa que é muito desejada pelo ser humano, né? Muito obrigada e espero que a gente volte a conversar aqui no Freudcast. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, e eu vou ficando por aqui também. Espero que você tenha gostado do Freudcast dessa semana. É um papo de amor, ciúmes. Quem nunca sentiu ciúmes, quem nunca amou, quem nunca quis ser amado, né? Esse é o desejo do ser humano. Mas a gente precisa entender que para estar num relacionamento, a gente precisa amar a gente primeiro. Amando você, você vai poder colocar limites, você vai saber como amar e você vai ser feliz ou não, né? Bom, gente, semana que vem nós voltamos com mais um psicanalista, uma psicanalista, mas com um grande tema para a gente poder conversar aqui no Freudcast. Beijo, tchau.